Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O próprio pensador imortal, como a esta altura já terá ficado claro para o leitor, pode manifestar-se apenas pouco no plano físico no presente estágio da evolução humana. Embora sejamos capazes de captar alguns relances dos poderes nele residentes, principalmente encontramos estes poderes estreitados, engavetados e confinados no Manas inferior, mas ainda existindo. Assim, vimos que o Manas inferior é o órgão do livre-arbítrio no homem físico. O livre-arbítrio reside no próprio Manas, no Manas que é o representante de Mahat, a mente universal. Do Manas vem o sentimento de liberdade, o conhecimento de que podemos nos governar, verdadeiramente o conhecimento de que a natureza superior em nós pode reger a inferior, por mais que possa esta natureza inferior rebelar-se ou lutar. Uma vez nossa consciência identifique-se com Manas em vez de com Kama, a natureza inferior se torna o animal que cavalgamos e já não é o eu. Todos os seus desvarios, suas lutas, suas disputas pelo predomínio ficam, pois, fora de nós e não dentro, e o governamos e conduzimos como se domássemos um jinete bravio e o submetêssemos à nossa vontade. Sobre esta questão do livre-arbítrio, arrisco citar de um artigo meu. Só a vontade incondicionada pode ser absolutamente livre. O incondicionado e o absoluto são a mesma coisa. Tudo o que é condicionado deve, por força deste condicionamento, ser relativo e, portanto, parcialmente limitado. À medida que aquela vontade faz evoluir o universo, torna-se condicionada pelas leis de sua própria manifestação. As entidades manásicas são diferenciações daquela vontade, cada uma condicionada pela natureza de sua potência manifesta, mas, enquanto é condicionada fora, ainda é livre dentro de sua própria esfera de atividade, sendo assim a imagem em seu próprio mundo da vontade universal no universo. Mas, à medida que esta vontade, agindo em cada plano sucessivo, cristaliza-se mais e mais densamente como matéria, a manifestação é condicionada pelo material em que trabalha, enquanto que, relativamente ao material, ela própria é livre. Assim, em cada estágio, a liberdade interna aparece em consciência, embora a investigação mostre que aquela vontade trabalha dentro dos limites do plano de manifestação em que está atuando, livre para trabalhar sobre o inferior, embora limitada no que toca à manifestação pela irresponsividade do inferior para com o seu impulso. Assim, o Manas superior, em que reside o livre-arbítrio, até onde está envolvido o quaternário, sendo a prole de Mahat o terceiro logos, o verbo, isto é, a vontade em manifestação, é limitado em sua manifestação em nossa natureza inferior pela indolência da resposta da personalidade aos seus impulsos. No próprio Manas inferior, estando imerso naquela personalidade, reside a vontade a que estamos acostumados, arrastada pelas paixões,
pelos apetites, pelos desejos, pelas impressões que vêm de fora, mas é capaz de afirmar-se entre tudo isso por virtude de sua natureza essencial, una com aquele ego superior de que é o raio. Este é livre no que diz respeito a tudo abaixo de si, capaz de agir sobre cama e sobre o corpo físico, embora muito de sua plena expressão possa ser distorcida e impedida pela rudeza do material em que está trabalhando. Fosse a vontade um simples fruto do corpo físico, dos desejos e paixões, quando poderia emergir o senso do eu que é capaz de julgar, de desejar e de vencer? Ele age a partir de um plano superior, é régio quando toca o inferior e reivindica sua realeza de nascença, e a sua própria luta de sua autoafirmação é o melhor testemunho do fato de que em sua natureza ele é livre. E assim, passando aos planos inferiores, encontramos em cada grau esta liberdade do superior ao reger o inferior, mesmo que no plano do inferior esta vontade seja limitada em sua manifestação. Revertendo o processo e partindo de baixo, a mesma verdade se torna manifesta. Se os membros de um homem são presos com correntes, a crua matéria férrea impedirá a manifestação da força nervosa e muscular que os membros possuem. Não obstante, a força está presente, embora limitada em sua atividade no momento. Sua força pode se mostrar nos próprios esforços para romper as cadeias que os prendem. Não existe no ferro o poder de impedir o livre extravasamento de energia muscular, embora o fenômeno da movimentação possa ser tolhido. Mas mesmo esta energia, não podendo ser governada pela natureza física inferior abaixo, seu dispêndio é determinado pelo princípio câmbico. As paixões e desejos podem desencadeá-la, podem dirigi-la e controlá-la. A energia nervosa e muscular não pode governar as paixões e desejos. Elas são livres nesse ponto, ela é determinada pelo seu intermédio. Mas, ainda assim, Kama pode ser dirigido, controlado e determinado pela vontade. No toque de manas em Kama, o princípio manásico é limitado e não é livre, e daí o senso de liberdade no escolher qual desejo será gratificado, qual ato executado. Quando o manas inferior rege Kama, o quaternário inferior assume sua posição adequada de subserviência à tríade superior e é regido por uma vontade que reconhece como superior a si mesmo, uma vontade que é livre. Aqui, em muitas mentes, surgirá uma pergunta. E sobre a vontade do Manas superior? Ela é, por sua vez, determinada pelo que há acima dele, enquanto ele é livre em tudo o que está abaixo? Mas chegamos a um ponto onde o intelecto nos falha e onde a linguagem não pode com facilidade transmitir o que o espírito sente naqueles domínios mais elevados. Só vagamente podemos sentir que lá, como em toda a parte, a liberdade mais verdadeira deve estar em harmonia com a lei e que a aceitação voluntária da função de agir como um canal para a vontade universal deve unir numa só coisa a perfeita liberdade e a perfeita obediência. Este é um problema verdadeiramente obscuro e difícil, mas o estudante encontrará muita luz descendo nele se acompanhar as linhas de pensamento assim traçadas. Um outro poder residente no Manas superior e que é manifesto nos planos inferiores, naqueles em que o Manas superior conscientemente prevalece, é o da criação de formas pela vontade. A doutrina secreta diz Kriya Shakti, o misterioso poder de pensamento que o capacita
para produzir resultados fenomênicos externos perceptíveis por virtude de sua própria energia inerente. Os antigos sustentavam que qualquer ideia se manifestará externamente se a atenção de alguém concentrar-se profundamente nela. Similarmente, uma volição intensa será seguida pelos resultados desejados. Aqui jaz o segredo da verdadeira magia, e como o assunto é importante e a ciência ocidental está começando a tocar em suas beiras, uma sessão separada mais adiante será devotada à sua consideração, a fim de não romper a sequência dada aqui sobre os princípios. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.